Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa Record News Santa Catarina. E hoje o assunto é de importância extrema para todo mundo, hein? Que, por exemplo, já precisou passar por algum processo cirúrgico. Ou você conhece alguém que precisou passar também por algum procedimento, por exemplo, uma reconstrução do câncer de mama, né? Precisou reconstruir, por exemplo, a mama, ou mesmo a cirurgia bariátrica, que aí a pele acaba caindo, você precisa fazer alguma reparação ali, e às vezes você se incomoda, porque às vezes o plano de saúde não consegue cobrir, e aí, claro, você fica sabendo a quem recorrer. O que eu posso fazer num caso desse, né? Se meu plano às vezes não cobre e tal. Tem um advogado que eu posso conversar sobre isso? Então a gente vai conversar justamente com o advogado agora, que é especialista em direito da saúde. É o doutor Columbano Feijó, diretamente de São Paulo, aqui no nosso Conexão. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Como vai, Alexandre? Um prazer estar aqui com você no seu programa. Imagina. Satisfação imensa. Satisfação é nossa, obrigado mesmo pelo seu tempo aqui. Agora, bom, o senhor é natural de São Paulo, claro que aí em São Paulo o público acaba sendo muito maior, né? Mas Santa Catarina aqui não é diferente. A gente tem muita gente que faz algumas cirurgias, por exemplo, a retirada de tumor, principalmente do câncer de mama, que é o mais comum, né? E acho que começando realmente pelo câncer de mama, a gente saiu aí do Outubro Rosa há pouco tempo, né? Como é que está essa questão hoje? Porque parece que o SUS já precisaria também oferecer a reconstrução da mama, ou isso ainda está meio complicado, depende do caso? Como é que está? Existem algumas situações, Alexandre, em que tanto o SUS quanto o plano de saúde, quando a paciente já vai se submeter à mastectomia, né, que é a retirada daquele seio que está com o tumor, já se prevê a reconstrução desse seio, havendo indicação médica, né? Acontece que há um problema bastante recorrente nesse tipo de situação, que é o fato desse seio, quando ele vai ser retirado, quando ele vai ser submetido a mastectomia e vai ser reconstruído, acabar havendo uma assimetria mamária nessa paciente, né? E os planos de saúde, e muitas vezes o SUS também, só querem deixar um seio só cuidar de um seio e deixa o seio da mulher disforme, quando na verdade há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que, uma vez havendo essa mastectomia total, deve-se prever a reconstrução mamária naquele seio que foi atingido, e havendo situações em que há indicação médica, também ser submetida à cirurgia o outro seio da mulher, para que ela não tenha a autoestima dela abalada, Claro. né, e prejudicada. E você vê até que isso acontece bastante, até com frequência, né? As mulheres emocionalmente ficam desequilibradas porque não conseguem muitas vezes ter essa questão estética resolvida, né? Sim. E é possível então, por exemplo, entrar na justiça, conseguir através de um advogado esse apoio, esse amparo? É possível, é importante que a gente deixe consignado que não é uma questão meramente estética, né? É uma cirurgia reconstrutora, é uma cirurgia que transcende o caráter meramente estético, né? A cirurgia, quando pretende reconstruir uma parte do corpo, ou manter o corpo de maneira simétrica e harmoniosa em decorrência de um tratamento para uma doença, essa intervenção cirúrgica, ela vai ter um caráter estético, sim, mas além do caráter estético, ela vai ter o caráter reparatório. Porque se vai reparar, vai deixar mais bonito. Então haverá um ganho estético. Mas o caráter iminente dessa cirurgia é reparatório, porque está reconstituindo um membro, né? Está reconstituindo uma parte do corpo da mulher. Claro, porque o corpo acaba ficando diferente, né? Então, por essa Sim. razão é que precisa que o corpo fique da forma como estava antes, não é verdade? Pois é. O mais próximo possível O mais disso, próximo né? possível. Para que a pessoa não tenha o abalo emocional, para que ela não passe a ter outros problemas, Claro. né? Como é que o senhor vê isso, por exemplo, hoje em dia na justiça brasileira? Existem muitos casos ainda de judicialização, principalmente nessa questão do câncer de mama? Existem. Existem sim, é bastante recorrente esse tipo de negativa. E há uma ausência de fiscalização muito grande por parte da agência reguladora do setor, né? A ANS.
Se a ANS, nesse caso, exercesse uma fiscalização um pouco maior, sempre privilegiando aí os maiores interesses do consumidor e da vida, que é o bem maior tutelado pelo direito, talvez a gente não precisasse passar por uma judicialização tão grande, né? Além de toda a sociedade ganhar em uma condição muito mais justa, o judiciário ele ia ter um pouco mais de folga, né? Porque hoje Claro. tudo que se ouve é o judiciário está abarrotado de processos. Uhum. Talvez esteja falhando aí, esteja havendo uma falha aí por parte da administração na fiscalização. E por isso a necessidade dessa judicialização. Né? Entendi. Quer dizer, até tem alguns casos de processos que seriam até desnecessários, né? Ou seja, poderiam ser Desnecessários, resolvido antes. sem dúvida nenhuma. Qual é o caso, por exemplo, mais, acho, né, que seria o caso mais emblemático, talvez, o caso das cirurgias bariátricas, né? Aquela também que você precisa reduzir, acaba as pessoas tendo muita pele. Como é que é no caso da cirurgia bariátrica? Porque a questão da obesidade é uma questão de saúde pública, né? A obesidade é uma doença muito séria. Ela é porta de entrada para tantas outras doenças, o câncer, a diabetes, a hipertensão e, enfim, diversas doenças, né? É até fator de agravamento de risco para a COVID, Sim. né? Trazendo aí um fato mais recente. A cirurgia bariátrica, ela é uma modalidade de tratamento para a obesidade, assim Uhum. como é também a reeducação alimentar. Quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica e ela emagrece, e existem pessoas que emagrecem mais de 50, 60, 70 e até 100 quilos, essas Sim. pessoas começam a ter um outro problema. E Uhum. esse outro problema são as sobras de pele. Essas sobras de pele, elas, além de causarem dores físicas, que vêm acompanhadas de dermatites, assaduras, sudoreses, infecções bacterianas, até questões íntimas, como candidíases de repetição e etc., também trazem um impacto de ordem psicológica. Você me Uhum. perguntou agora há pouco qual que foi o caso mais emblemático, eu te respondo de bate-pronto, com Hum. muita segurança. Uma vez, eu estava aqui no meu escritório, uma cliente nossa tinha Hum. entrado em crises nervosas, porque ela estava com muitas sobras de pele, e aquilo incomodava até para que ela colocasse uma blusinha, para que ela pudesse se relacionar com o próprio companheiro. Uhum. E o companheiro dela me ligou, dizendo o seguinte: Feijó, a minha mulher ela está em crise. Eu estou aqui no hospital psiquiátrico com ela porque ela tentou cortar as peles com uma tesoura de escola. Caramba. Então, Puxa. é evidente que esse tipo de situação choca qualquer ser humano. Uhum. A pessoa não está numa situação normal, né? Ela está altamente impactada por conta dessas sobras de pele que transcendem a questão física e Sim, acaba invadindo aí a questão psicológica e até psiquiátrica do claro. paciente, né? Tem pessoas que até, por uma questão de ansiedade ou estresse muito grande também, em virtude dessa situação, acabam desenvolvendo uma depressão também, né? Uma depressão severa, ao Hum. ponto de não conseguir se manter no emprego, de não Puxa. conseguir desenvolver a interpessoalidade, conversar com outras pessoas, se Uhum. sentir não aceita, né? E aí acabar buscando isolamento social. Claro. É muito triste mesmo. Mas hoje a lei, por exemplo, doutor, nessa questão da cirurgia bariátrica, a lei permite que já seja feita essa cirurgia reparadora na questão da pele? Como é que funciona isso hoje em dia? É muito boa a sua pergunta, Hum. Alexandre, porque a gente tem uma discussão grandiosíssima com os planos de saúde e, mais uma vez, com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uhum. Porque existe um rol de procedimentos mínimos que é popularmente conhecido como rol da ANS. Né? E esse rol ele serve para dar uma diretriz mínima e não servir como um fator de limitação para acesso do paciente, do conveniado, a determinado tratamento médico. Os planos de saúde, com base nesse rol da ANS, por Hum. só constar a região do abdômen nesse rol da ANS,
muitas vezes deixam os pacientes que emagreceram o corpo todo. Veja só, a pessoa quando engorda, ela engorda braço, perna, coxa, mama, glúteo e abdômen. Quando ela emagrece, ela também vai emagrecer em todas essas áreas. O rol da ANS só consta o abdômen. Então, o plano de saúde, ele só libera o abdômen e deixa a pessoa com o restante do corpo com essas sobras de pele. Nossa E esse Senhora. é, hoje, o principal motivo da judicialização. Porque a própria ANS não atualiza o rol dela de maneira a fazer constar os braços, os seios, os glúteos Uhum. e todas as demais regiões do corpo humano, né? Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Prever só a cobertura do abdômen, a reparação do abdômen, é permitir que o plano de saúde cubra o tratamento pela metade. E o resto Claro. do corpo desse paciente? Como é que E fica? o senhor já foi Né? acionado algumas vezes, por exemplo, para tentar resolver esse problema para alguns pacientes? Como é que foi? Hoje a gente tem um número de ações judiciais nesse segmento muito grande, É muito mesmo? relevante, porque essa é a principal razão da negativa dos planos de saúde, a ausência dos demais procedimentos no rol da ANS. Caramba, mas engraçado que os planos de saúde, teoricamente, teria que ter o amparo dos próprios médicos, né? Na hora de fazer o plano, quer dizer, na hora de elencar lá os requisitos necessários para se fazer uma cirurgia reparatória, por exemplo. E não Uhum. tem essa discussão antes, talvez, entre os próprios médicos para dizer que, olha, se for fazer uma reparação tem que ser no corpo todo e não só no abdômen. Quer dizer, é uma coisa É, quase lógica, né? é claro, uma coisa quase lógica, mas a gente não pode esquecer que plano de saúde é meio de negócio. Sim, Né? Eu não exato. estou aqui para falar mal de nenhum plano de saúde, pelo amor de Deus. Claro, claro. Mas eles levam em consideração, na maioria das vezes, os fatores econômicos, porque o intuito é a geração de lucro e tudo mais. Uma vez a própria Agência Nacional de Saúde não cumprindo com o papel dela, que deveria dar um maior amparo para esse consumidor, para esse paciente que está numa situação de dificuldade, os Uhum. planos de saúde fazem a interpretação que eles querem. E a Hum. interpretação que eles querem fazer nesse momento é: não está no rol da ANS, eu não tenho que cobrir. Quando, na verdade, Ah, há um grande dissenso aqui, no sentido de que a própria Lei 9656, que é a Lei de Planos de Saúde, no artigo 10, ela diz que devem ser cobertos todos aqueles tratamentos que possuem CID, ou seja, são considerados como doença, ou que, pelo menos, não havendo CID, estejam previstos na Organização Mundial de Saúde como uma doença. uhum. Né? Essa mesma lei, um pouquinho adiante, fala o seguinte: os planos de saúde são obrigados a fornecer todos os meios para reabilitação e cura de doenças dos pacientes. E todos os meios para reabilitação e cura de doenças, com toda certeza, envolve todas as cirurgias reparadoras. Não é crível que o plano de saúde possa, por uma ausência, uma Uhum. omissão da Agência Nacional de Saúde, deixar de fazer uma cobertura integral. Vamos Claro. tratar o paciente pela metade? Não me parece nem um pouco coerente. E o senhor tem notícia, por exemplo, de todas as pessoas que acabam judicializando, né? Entrando na justiça para conseguir a cirurgia, a maioria consegue? Sendo cirurgias efetivamente reparadoras, essa pessoa cumprindo com todo o ciclo da obesidade, foi obeso, Sim. comprovadamente obeso, fez um tratamento para essa obesidade, que pode ser uma bariátrica, uma reeducação Uhum. alimentar, tendo estabilizado no novo peso, que é o peso normal, né? E tendo ficado com as sobras de pele, essas pessoas tendem a ter direito de fazerem essas cirurgias reparadoras. Uhum. Então, o senhor, por exemplo, existe uma porcentagem para a gente dizer assim, de cada 100 pessoas que pedem isso, quantas conseguem? Provando, né, que realmente é necessário. Uma vez havendo prova de que há essa necessidade, a maioria das vezes essas pessoas vêm conseguindo sim na justiça, tem tido esse respaldo, né? Uhum, entendi. Bom, eu tenho uma outra informação aqui, ó, que o tratamento cirúrgico, por exemplo, para obesidade, como a gente estava falando agora há pouco, né?
caiu quase 70%, 69,9%, né? Durante a pandemia agora do novo coronavírus. Agora, essas cirurgias reparadoras que corrigem, no caso, os efeitos aí pós-bariátrica, né? Essa cirurgia, como a gente estava comentando, como o excesso de pele, questões psicológicas também foram impactadas. Agora, logo depois, passando agora um pouco a fase mais aguda dessa pandemia, isso agora está mudando um pouco ou ainda a gente percebe que ainda está do mesmo jeito que no ano passado? Mudou, e mudou bastante, viu, Alexandre? A cirurgia bariátrica e a obesidade, a obesidade é uma doença muito séria, né? E ela é fator de risco e traz efetivamente diversos prejuízos para a sociedade quando não é tratada, quando não é vista no ponto de vista médico, no ponto de vista clínico, e a gente não tem uma assistência para esse consumidor ou para o contribuinte falando de SUS, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica fez um trabalho excepcional, merece aí todas as honras perante o Ministério da Saúde, no sentido de que, uma vez sendo uma doença tão grave, uma doença tão séria, a obesidade, com a retomada das cirurgias eletivas, as cirurgias bariátricas receberam uma atenção especial. Elas são cirurgias eletivas, sim, porque na maioria das vezes não envolvem um risco de vida eminente, como, por exemplo, de um paciente que está lá com uma parada cardíaca ou que está precisando fazer uma retirada de um tumor XYZ. Mas é um tratamento necessário e até preventivo, ao passo de que o Ministério da Saúde considerou, ele passou a classificar a cirurgia bariátrica como cirurgia eletiva essencial. O que comporta dizer que ela é eletiva sim, mas ela tem precedência às demais cirurgias de característica eletiva. Então, ela é uma cirurgia absolutamente necessária, fundamental para se conter essa doença tão séria que é a obesidade. Sem dúvida. Com a pandemia, houve uma queda também da realização das cirurgias reparadoras. Sim. Mas, em determinadas situações, quando comprovada de maneira cabal a insustentabilidade do quadro clínico desse paciente, como o caso daquela moça que a gente comentou agora há pouco, que estava numa crise nervosa severa, os tribunais de justiça têm concedido liminares para que essas pessoas sejam operadas com a máxima brevidade possível, né? Reconhecendo mais uma vez a necessidade e a importância desse tipo de procedimento cirúrgico. Perfeito, doutor. Olha, eu tenho ainda curiosidade de algumas outras doenças, porque não é só, né, questão de câncer ou até mesmo da obesidade, mas a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o doutor Feijó, que está direto de São Paulo com a gente, né, explicando um pouquinho como é que é essa questão aí da judicialização de cirurgias reparatórias, né? No caso aí, por exemplo, do câncer de mama, como a gente já comentou, e também da cirurgia bariátrica. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, com mais esse bate-papo aqui com o doutor Feijó. Rapidinho. É o nosso Conexão ND de hoje, dessa quarta-feira, está falando sobre saúde, mas principalmente daqueles tipos de problemas que muita gente enfrenta, né? Judicialização, por exemplo, de alguns pedidos na área da saúde, como fiz uma cirurgia e acabei não conseguindo que o meu plano de saúde cobrisse aquele determinado tipo de reparo, né? Por exemplo, a gente comentou agora a cirurgia para reconstrução da mama, no caso de câncer de mama, tem também a cirurgia bariátrica, mas também existem problemas envolvendo grandes medicamentos que muitas vezes são caros, né? E estamos aqui conversando com o Dr. Columbano Feijó, diretamente de São Paulo, ele que é um especialista em direito da saúde. Doutor Columbano, a gente comentou agora há pouco sobre essas questões, né, de cirurgias, o senhor explicou para a gente já como é que está essa questão hoje, mas os medicamentos também são alvo aí de muita judicialização. Hoje em dia, como é que está no país
E se o senhor tem, por exemplo, dados aqui de Santa Catarina, não sei se é o caso, né? Mas como é que está essa questão? Muita gente procurando a justiça por causa de medicamentos que são muito caros e o plano não cobre? Os planos de saúde muitas vezes sonegam também essa cobertura de Uhum, medicamentos que são fundamentais para a manutenção da vida desse paciente. São medicamentos que às vezes podem salvar a vida desse paciente e o plano de uhum, saúde negando porque ou ele não está no rol da ANS, ou porque não há uma previsão contratual, ou porque existe uma indicação na própria bula, são os chamados off-label, né? uhum. Que é quando o médico, e esse ponto é importante, você até mencionou aqui no começo da nossa entrevista, o médico é quem tem a caneta na mão. Exato. É o médico quem tem autonomia para prescrever determinado tratamento para o paciente. Quando o plano de saúde ele coloca o interesse econômico dele sobre, ou seja, acima do interesse ao restabelecimento da saúde ou manutenção da saúde do paciente, e até muitas vezes interferindo indevidamente na conduta médica, ele está agindo de maneira absolutamente ilegal, porque ele tem uma função social. Ninguém tem plano de saúde porque quer. Uhum, Ninguém fica doente porque quer ficar doente. As pessoas ficam doentes porque o acaso da doença pode chegar para qualquer um. Todo mundo uhum. sujeito a ficar doente. Mas é igual seguro de carro. Ninguém faz seguro de carro porque quer que o carro seja roubado. Claro. Mas se ficar doente, quer poder pelo menos dispor de um atendimento digno, de um Uhum. atendimento que dê condições para que esse paciente possa ter um melhor atendimento e possa fazer seu tratamento e buscar o restabelecimento da sua saúde. Ó, doutor, uma pergunta que eu acho que muita gente se pergunta também em casa, né? A gente sabe que os contratos, quando eles são feitos, principalmente lá esse contrato do plano de saúde, você muitas vezes não lê, né? As pessoas não leem, nem bula de remédio e tal. É muito difícil as pessoas pararem lá para ler o contrato. Cada contrato com cada plano de saúde, né, com cada instituição, cooperativa, eles são diferentes, por exemplo, e as pessoas precisariam se atentar mais a essa questão do contrato para poder não ser pega de surpresa depois? É fundamental, sempre que se for assinar um contrato, fazer a leitura desse contrato, checar quais são as exclusões contratuais, Uhum, quais são as condições. Mas nem sempre o simples fato de determinado procedimento não constar num contrato celebrado com o plano de saúde exclui a obrigação do plano de saúde de fazer a cobertura desse determinado procedimento. ah, E eu certo. vou te explicar o porquê. Hum, Imagina o seguinte: quantas doenças existem? sim. Muitas doenças existem, são diversas. Quantas doenças surgem por dia? Uhum, Diversas variantes e assim por diante. Quantos tratamentos surgem por dia? A medicina é uhum, dinâmica, ela uhum. evolui. O contrato de plano de saúde jamais vai conseguir acompanhar o ritmo da medicina. O Ah, que entendi. importa é a legítima expectativa do consumidor de ter aquele determinado atendimento. Uhum, O fato de, portanto, de determinado procedimento não constar no contrato, não exime o plano de saúde de efetivar a cobertura. Mas aqui a gente tem um ponto importante hum. sobre a leitura do contrato. Não constar no contrato a cobertura é uma coisa. Agora, constar a exclusão expressa de determinada cobertura é outra. Ah, certo. O Tem que eu que estou tomar querendo conta com dizer isso. aqui, Hum, se o plano de saúde celebrou um contrato com você, excluindo determinada cobertura de atendimento, como hum, no caso, dos planos de saúde ambulatoriais, que só cobrem o atendimento hospitalar, hum, mas não tem uma determinada cobertura da consulta XYZ. hum. Esses planos de saúde podem negar, é legítimo, Sim. porque assim determina o contrato e determina de maneira clara, específica, precisa, né? Se não Uhum. constar de maneira clara, específica e precisa, a gente vai estar diante de uma negativa ilegal. Ah, Agora, se entendi. constar, o plano de saúde tem esse direito, sim. Entendi. Se tem lá, diz, ó, não podemos fazer reconstrução em tal tipo de cirurgia.
Então não dá para judicializar, não dá para entrar com advogado, porque provavelmente o plano vai ganhar. Mais ou menos isso, diretamente seria isso. É importante que a gente cheque todo o ciclo. Sim. Porque se o plano de saúde ele cobrir uma outra modalidade de tratamento para aquele tipo de doença, ele não pode fazer a sonegação desse tratamento, ainda que haja essa exclusão. Por quê? Porque o plano de saúde tem que cobrir a doença inteira, o tratamento todo. Entendi. Olha só. Agora, se ele não cobre nada relativo àquela doença e consta no contrato, eu não cubro isso. Entendi. Essa negativa pode ser que seja legítima. Então, existem alguns requisitos para isso. Claro. Então, por isso que tem que ter realmente o amparo de um advogado especialista no assunto para poder ver esses meandros, né? Essas entrelinhas que muitas vezes a gente não presta atenção, né? Sim, são situações muito específicas, né? Exato. Por exemplo, vamos entrar aqui na questão da medicação no câncer, né? Especialmente porque o câncer tem vários tipos de medicamentos que são muito caros e muitas vezes também o plano de saúde acaba não cobrindo. Nesse caso específico do câncer, como é que vocês têm atuado? Como é que a justiça tem atuado nesses medicamentos? E até se o senhor puder dar um exemplo, né? Tem medicamentos que custam mais de R$5.000 ou até mais, até R$10.000 e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente desse tipo de atendimento, do câncer. O atendimento para o câncer, ele, via de regra, deve ser integral. Por que eu coloco um via de regra? Porque o tratamento, ele precisa ter uma comprovação científica de que é eficaz. Certo. O plano de saúde, ele tem a obrigação, sim, de fazer a cobertura daquelas medicações de alto custo, aqueles medicamentos que são mais caros. Isso faz parte do risco do negócio do plano de saúde, né? Afinal de contas, quando a gente não usa o plano de saúde, a gente não tem direito a reembolso. Verdade. É o nosso risco do negócio. Quando a gente usa o plano de saúde, é o risco do negócio do plano. Pode ser que eu precise de um tratamento para uma doença mais cara. É o seu risco. Todo mundo tem risco aqui nessa conversa, claro, né? Só que existem alguns requisitos para que haja essa cobertura por parte do plano de saúde. O primeiro requisito é que haja uma indicação médica. Certo. O segundo requisito é que haja o reconhecimento dessa medicação pela Anvisa. Se for um medicamento importado, por exemplo, ele precisa ter um registro na Anvisa. A Anvisa precisa reconhecê-lo. O Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso órgão máximo dentro dessas questões de lei federal, que é um pouquinho diferente do STF, que é quem julga aí os nossos políticos, ele estabeleceu o entendimento de que para que haja a obrigação de cobertura do plano de saúde para essas medicações que são importadas e que são de alto custo, elas devem ter um registro na Anvisa. Tendo esse registro na Anvisa, tendo a indicação médica e a comprovação de eficácia, ou estudos que assim indiquem que há a eficácia desse tratamento, o plano de saúde ele deve efetivar a cobertura. O problema é que, na maioria das vezes, quando se trata de medicamentos novos, muitas vezes esse rol da ANS, que a gente tanto fala aqui, não está atualizado e prevendo essa medicação para aquele determinado tratamento. Então, o plano de saúde, mais uma vez, utilizando-se da ausência desse procedimento no rol da ANS, pode efetivar uma negativa. E aí o consumidor se vê na necessidade de procurar um advogado ou uma advogada que seja especialista nesse tipo de questão e eventualmente, judicializar essa demanda e pedir judicialmente para que seja coberto esse tratamento integral. Muitas vezes as pessoas também não podem ter acesso, não ter recursos para ter acesso a um advogado. A Defensoria Pública, por exemplo, né, através da União, enfim, consegue dar esse amparo também, né? Sim, a Defensoria Pública faz um trabalho incrível de atendimento à sociedade. Um trabalho incrível. Os defensores públicos merecem todo o nosso respeito e consideração porque eles, de fato, lutam muito pelos consumidores para que eles também possam ter acesso, ainda que não tenham recursos financeiros, possam ter acesso a esse melhor tratamento. Tanto o consumidor de plano de saúde, quanto aquele que não tem plano de saúde, aquela pessoa que não tem plano de saúde, que muitas vezes precisa do SUS para ter acesso a esse tratamento, né? Entendi. Agora, assim, por exemplo, existe alguma legislação, alguma lei
principalmente na nossa Constituição, enfim, que precisa mudar para poder resolver essa questão da judicialização, para que não seja preciso recorrer à justiça para conseguir determinado medicamento, uma cirurgia reparatória, tal? Ou isso depende único e exclusivamente dos planos de saúde? Eu gostaria que o senhor me desse se tem alguma coisa que é preciso mudar. Precisa mudar tanto a postura dos planos de saúde, quanto a postura do Estado no sentido de fiscalizar mais, de criar políticas públicas de acesso para esses pacientes. No caso da reparadora mesmo, como a gente estava falando agora há pouco, sabendo que a gente está lidando com o ser humano, e o ser humano tem braço, perna, coxa, mama, glúteo, abdômen, rosto, e que todas essas áreas sofrem aí os impactos da obesidade quando o paciente está obeso, e sofre o impacto do tratamento para a obesidade quando essa pessoa está emagrecendo, e se sabe que essa pessoa vai sofrer das sobras de pele, por que não há uma política pública já prevendo a realização de todas as cirurgias reparadoras? A nossa Constituição Federal, como você mesmo disse, ela diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Uma vez havendo esse dever por parte do Estado, que é absorvido também, em boa parte, pelos planos de saúde, afinal de contas a gente está falando de saúde suplementar, porque o Estado não conseguiria dar atendimento para todas essas pessoas, empresários veem um meio de negócio, criam os planos de saúde, de modo a gerar renda, riqueza e etc., e poder prestar um serviço para a sociedade, mediante um pagamento. Essas pessoas, esses sujeitos de direitos e deveres, eles absorvem um pouco desse saúde é um direito de todos e o dever do Estado, essa obrigação do Estado, e tem que prestar esse mesmíssimo atendimento. Quando não prestam esse atendimento, a agência reguladora do setor deveria fiscalizar. Só que a agência reguladora do setor não faz atualização do próprio rol de maneira célere, em absoluto e inegável prejuízo para a sociedade. Então, o que precisa ser mudado é de dentro para fora. Sim. É criar políticas públicas de maneira que o consumidor, que o contribuinte, ele não tenha que se submeter a eventuais abusos, e uma vez se submetendo a esses abusos, tenha condições de ser amparado rapidamente pelo Estado. Ou seja, tudo tem que começar, na verdade, a partir lá daquela comissão de saúde que existe numa Assembleia Legislativa, em todos os estados, por exemplo. Partindo dali dos deputados para que seja levado para o Congresso e a gente tenha, na verdade, esse amparo previsto na Constituição já de uma forma realmente maior, né? Já mais efetiva. Exatamente. Hoje, o rol da ANS é atualizado a cada 2 anos. Você imagina o quanto que a medicina não evolui em 2 anos? Sem dúvida, sem dúvida. Nitidamente vai ficar deficitário o rol da ANS perante a necessidade da sociedade. Esse ano foi aprovado a alteração do prazo de atualização do rol da ANS para cada 6 meses. Já ajuda? Mas o ideal seria que a ANS pudesse atualizar o rol dela de maneira recorrente, de modo que o rol da ANS não pudesse servir como embasamento para os planos de saúde, para que eles pudessem fazer a negativa desses atendimentos, desses consumidores, que tanto precisam desse atendimento. Sem dúvida. Doutor, nosso tempo está esgotando. Na verdade, eu quero, antes de lhe agradecer, até fazer uma reflexão com o pessoal de casa, porque às vezes a gente vota num determinado deputado para que ele melhore a nossa vida, né, nos estados e tal, mas a gente não cobra, não é verdade? Muitas vezes não cobra. Verdade. E nessa questão da saúde, está muito claro agora o que o doutor acabou de falar, justamente porque a gente precisa conversar com os nossos deputados, aqueles que a gente votou, né, principalmente, para que eles realmente levem adiante para o Congresso Nacional esse tipo de requerimento. Quer dizer, que a gente tenha mais assistência à saúde, nas cirurgias, mesmo até os medicamentos, para que a gente não precise ficar gastando tempo com advogado e gastando dinheiro também com advogado. Acho que essa é a grande mensagem, né? Cobrar dos nossos deputados, é isso? Eu assino embaixo
dessa sua mensagem, concordo com todas as palavras que você disse e acho que a gente tem que, de fato, a democracia significa que o poder vem do povo. O Sim. povo tem que exercer o seu poder e ele exerce o poder cobrando os seus representantes. Só cobrando, vigiando, fiscalizando os nossos representantes é que a gente vai poder ter uma vida melhor, Sem dúvida. uma vida mais justa, mais digna, que Ma- não é pedir nada demais, é o básico. Verdade, é o básico. Obrigado, doutor Feijó, Columbano Feijó, que é especialista, né, em direito da saúde, dando a honra aqui para a gente, diretamente de São Paulo, Honra é minha. conversando aqui com o nosso Conexão ND. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado você, uma satisfação estar aqui no seu programa e uma honra poder falar com você hoje. Viu? Maravilha, obrigado também, ótima noite para o senhor, muito obrigado pela entrevista. E a gente volta, claro, na semana que vem com mais um Conexão ND, diretamente aqui da Record News Santa Catarina. Tchau!